Abra tua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, do 1 até o 7. João 9, do 1 até o 7. Quem veio sem Bíblia pode acompanhar ali na projeção. E diz assim a palavra de Deus: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Vamos orar mais uma vez? Pai, está aqui a leitura da Tua palavra e ela já é o suficiente, Senhor, para transformar a nossa vida, impactar o nosso ser. E agora, Pai, pedimos que o Senhor revele, desnude ela diante de nós, os Teus servos. Que nós possamos viver, ó Deus, na Tua palavra, sendo transformados pelo Senhor. Sendo, ó Pai, impactados pelo poder da Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que chama-se Igreja Lugar de Milagres. E como eu já falei lá na primeira mensagem, eu não tenho pretensão nenhuma de chegar aqui no final dessa série de mensagens e o coxo sair andando, o aleijado sair daqui pulando, dê 3 pulinhos para a glória de Jesus, nem aplauda de pé a igreja, nada disso. Usar milagres hoje no meio da igreja. Tenho certeza disso. Mas o milagre maior que Jesus quer provocar ou fazer no nosso meio é o milagre de cura da própria essência da igreja. É um milagre de cura de nós, igreja, como instituição, nós, igreja, como um corpo, e as curas nós já temos falado nos últimos domingos, e esta é a 4ª mensagem dessa série. A primeira delas nós ouvimos a respeito de cura do ouvido. O ouvido da igreja precisa ser sarado. O ouvido da igreja precisa ser curado, a ponto de ouvirmos a voz de Deus e colocarmos em prática. Assim como aquele homem que era surdo e tinha dificuldade de fala, ele foi curado do ouvido e Jesus tocou na língua dele e ele começou a falar bem a partir daquele momento. A igreja tem que ser assim, tem que ouvir a voz de Deus e proclamar a mensagem ou proclamar a vontade de Deus às outras pessoas. Depois nós ouvimos a respeito da cura da paralisia. A igreja hoje está estagnada. E eu não estou falando da Igreja Batista no Bairro Novo, eu estou falando também de nós como igreja, mas eu estou falando da igreja no Brasil e no mundo. A igreja no Brasil tem sido paralisada por um monte de coisas. E a igreja no mundo, ela tem sido paralisada e de uma vez por todas. Você quer ter uma ideia? Nos Estados Unidos hoje, mais de 1.500 igrejas fecham no ano. Eu vou repetir. Nos Estados Unidos, um lugar que mandou missionários para todo o globo terrestre, inclusive nós, brasileiros, fomos alcançados pela graça de Jesus através dos missionários norte-americanos. Os Estados Unidos têm fechado 1.500 igrejas por ano. É assustador, não é? Mais assustador é quando você vai ver notícias de que igrejas viraram museus, ou então pior, na Inglaterra,
igrejas viraram pubs. Você sabe o que é um pub? É um bar. É um bar. Na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, em todo o Reino Unido, igrejas têm fechado dia após dia e têm virado pubs. São lugares, bares em que as pessoas saem do trabalho e vão para lá para tomar cerveja e para jogar a conversa fora. A igreja está sofrendo ou não de paralisia? A igreja no mundo está sofrendo de paralisia. Depois nós vimos, na semana passada, das mãos. A igreja precisa ser curada da mão atrofiada. Como aquele homem que tinha uma mão ressequida, mão atrofiada. E Jesus está lá na sinagoga e diz: homem, vem para o meio. Jesus cura a mão daquele homem. Jesus quer curar a mão da igreja, para que a mão da igreja seja o braço do Senhor. Lembra lá de Isaías capítulo 58? Acaso o ouvido do Senhor está surdo para que não possa ouvir? Ou as mãos estão encolhidas para que não possa abençoar? Acaso as mãos do Senhor estão encolhidas? Não. As mãos do Senhor são a igreja no dia de hoje. A mão de Deus deve ser a igreja de Cristo. E nós não podemos ficar encolhidos. Nós devemos estender as mãos para que Jesus continue o seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre cegueira. Nós vimos o texto, e esse texto ele é muito interessante, porque, como muitos outros textos da Bíblia, nós vemos cura, mas uma cura de Jesus que é um pouco diferente, ou pouco usual. Você não vai ver cura hoje, quer dizer, não posso nem dizer que não vê mais, porque se ligar a televisão você vai ver uns negócios meio esquisitos por aí, né? Mas Jesus ele podia. Jesus ele podia e ele fez muito disso. E curas que Jesus realizava de formas assim pouco usuais. E nós vemos esse caso aqui. No mundo, e se nós formos olhar para o mundo e seus habitantes, mais de 7 bilhões de pessoas, grande maioria, maior percentual desses 7 bilhões tem um problema muito grave. O mesmo problema que aquele homem tinha, cegueira. Mas não é uma cegueira comum. Não é? Por exemplo, a mãe da Denise sofre de catarata, não é? Não é assim, Denise? E é uma cegueira, mas é uma cegueira temporária. Ela está esperando uma recuperação do coraçãozinho dela, que não andou muito legal, teve que passar por uma cirurgia. Ela aguarda a recuperação do coração para poder fazer uma cirurgia. Ela tinha consulta essa semana, que eu falei com ela, Falei com ela na rua essa semana, ela ia passar por consulta, tá? E pronto, ela vai sarar, vai poder fazer a cirurgia da catarata e vai voltar a enxergar como ela enxergava quando era pequena. Sabe, amados? É uma cegueira pior do que essa. Porque a cegueira que eu estou falando é uma cegueira espiritual. A cegueira que eu estou falando aqui não é uma cegueira que os médicos podem pôr fim, ou que um colírio possa pôr fim, ou que, sei lá, alguma coisa possa ter fim. Aqui é uma cegueira pior, e como diz o ditado popular, cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Nesse caso, existem muitos cristãos que estão cegos assim. Algo extraordinário, mas já é de conhecimento daqueles que estão acompanhando essa série de mensagens, Igreja no Lugar de Milagres, é o fato de que a igreja como um todo está sofrendo de doenças, e como eu já expliquei aqui, paralisia, mão atrofiada, surdez, mudez. E agora nós estamos falando de cegueira. E todas essas doenças que a igreja tem passado hoje são doenças espirituais. São doenças espirituais. Nessa mensagem de hoje, o Senhor, Ele quer curar a nossa vida. Ele quer fazer-nos ver novamente. Embora esse homem, dessa passagem aqui, fosse cego desde nascença, e é até curioso, existe um filme, eu não me lembro o nome,
que mostra a história de um rapaz. E ele tinha memórias visuais quando ele tinha 2 ou 3 anos de idade. E esse rapaz, ele tem, o tempo todo ele fala naquilo que era o algodão doce flutuando. Algodão doce flutuando. Por quê? Porque ele associava as nuvens, né, da infância lá, ao algodão doce, alguma coisa que ele palpava e conhecia bem. E mais, ele tinha curiosidade de saber se aquilo que flutuava no céu era doce. E acontece que o filme vai passando e aquele rapaz consegue uma cirurgia que pode lhe devolver a visão. Mais de 30 anos do rapaz e ele consegue enxergar novamente. Eu não me lembro do nome do filme, por isso eu vou contar o final. E depois, quando você for assistir, você não vai mais lembrar do que eu contei. Mas acontece que ele pediu para reverter aquela cirurgia. Aquele homem curado, e trata-se de uma história real, o filme é baseado em fatos reais, é a história de um homem que teve essa doença mesmo e teve a cura, e ele foi de novo no hospital falando: quero ficar cego de novo. Sabe por quê? Porque aquelas nuvens que ele tinha lá na memória infantil, elas provocavam a ele tontura. A luz que ele lembrava como era, agora nos olhos dele, passavam a ofender a sua visão, porque ele não estava acostumado. Eu fico imaginando o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Aquele da leitura de hoje. Será que ele teve dificuldades em visualizar? Será que ele teve esses problemas assim? Não! Sabe por quê? Porque a cura de Jesus ela é completa. Não é a cura que o médico pode dar e o médico pode resolver um problema superficial. Mas a cura de Jesus ela vai além. Ela trabalha no psicológico, no emocional. A cura de Jesus ela vai muito profundamente na vida do ser humano. E hoje eu quero começar a falar sobre algo aqui que talvez todos que estamos aqui hoje nós já conhecemos muito bem. Algo que nós temos ouvido e talvez você já não vive mais nesse tipo de cegueira. Mas talvez alguém que vai escutar essa mensagem pela internet, aliás, todas as mensagens dessa série até agora estão já disponíveis no canal nosso do YouTube, tá bom? Lá no meu Facebook eu compartilhei o nosso o link dessa mensagem. Acho que nós vamos precisar de um varão bem corajoso para eliminar essa libélula, sei lá como que é o nome, mariposa, né? Essa mariposa aqui do nosso meio, antes que as irmãs saiam polvorosas, né? A minha esposa, por exemplo, morre de medo que esse troço grude no cabelo dela. Então, por favor, varão, dá um tapa lá na mariposa, estava voada ali. Ai, Jesus, foi o Jonathan. Agora não vai mais atrapalhar, então tá bom. É a primeira vez que eles estão vendo uma mariposa tumultuar um culto. Deve ser enviada essa mariposa. Igual a serpente no Éden. Sai dela! E eu quero falar aqui sobre a primeira cegueira espiritual. Quando Jesus curou o cego de nascença, ele ministrou um tipo de cura bem comum no livro de João, que é usar barro. Eu já pesquisei muito a respeito de por que Jesus cuspiu no chão, pegou lodo e tacou nos olhos do homem. E eu fico pensando, coitadinho do miserável. Já não era o suficiente ser cego, ser marginalizado, ainda Jesus vai e cospe no chão e taca no olho dele. Fica pensando numa cena como essa. Você está lá, marginalizado, doente, numa situação bem complicada, e de repente vem um camarada e fala assim, ó, vou curar você. Só chega bem perto, puxa lá o catarro que tem dentro dos pulmões. Ô, irmãos, fala a Bíblia.
Se ele puxou o catarro, eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele cuspiu. E para mim, cuspir com catarro ou cuspir sem catarro é a mesma coisa. Mas é o cuspe de Jesus. Aliás, existe em Joinville uma igreja que colocou na sua placa o cuspe santo de Jesus. É o cuspe santo de Cristo. Então, né? Se teve gente aí que colocou até o nome da igreja de cuspe santo de Cristo, é porque o cuspe era limpinho. Mas sabe, amados, eu não sei o motivo pelo qual Jesus cuspiu e fez. Eu já vi cada coisa. Por exemplo, uma das que eu mais gosto, porque é bem lúdico, dá para explicar para criança, tá, Natalice? Belo de Natalice, que trabalham com criança aí, dá para usar assim, ó. Nós nascemos com um defeito de fabricação. Ou esse cego aqui, ele nasceu com um defeito de fabricação. Do que o ser humano é feito? De barro. Então, cospe no chão, faz barro, tapa nos olhos daquele que está doente e os olhos vai se restabelecer. Porque, afinal de contas, é um defeito de fabricação, curou ali. Né? Então, eu encontrei em livros de teologia essa explicação, tá bom? Não dessa forma como eu falei aqui, mas de forma bem técnica, né, e teórica. Encontrei também que, na verdade, os judeus daquela época, ou as pessoas daquela época, eles criam que havia poder curativo na saliva, né? E isso pode até ter um fundo científico se nós formos levar em conta os animais, né? Nós tínhamos um pet shop e daí, de repente, aparecia lá: você tem um remédio para passar no cachorro porque ele se cortou e fica ali lambendo. E o que a gente falava para o cliente? Deixa lamber. Nossa, mas não, deixa lamber, porque a saliva do cachorro tem alguma coisinha ali que ajuda a cicatrizar. Bom, se nós formos falar em termos animais, bem verdade o cachorro lá lambendo, ele vai se curar, mas ser humano, eu nunca vi um estudo científico que saliva possa ter algum poder curativo, mas os judeus daquela época certamente acreditavam. Eles também acreditavam no poder curativo do barro, da lama. E, aliás, tem gente que paga uma nota preta para ir lá, cavar um buraco, entrar dentro do buraco e jogar lama em cima. Verdade, tem espaço por aí que fazem tratamento com lama medicinal e não sei o quê. Né? A Melody já pagou isso? Foi ela que falou, viu? É cunhado. Cunhado. Não fui eu que estou falando. Eu sou irmão, nunca faria um negócio desse. Mas olha só, existem poderes curativos no barro e na saliva. Então foi Jesus usou. Não, irmãos, eu não creio assim. Eu não creio nisso. Até porque se fosse, a Bíblia daria outra margem para isso. Mas então, pastor, o que foi? Eu realmente não sei. Mas o que eu mais gosto de acreditar, que Jesus ele gostava de fazer coisa para ficar diferente dos outros mesmo. E o que ele mais gostava de fazer é as coisas mais simples. E talvez ele usou sim um conhecimento daquela época de cura através de barro, de saliva, etc. e tal, para as pessoas não acharem incomum. Se fosse incomum aqui nesse texto, nós viríamos que os fariseus iam acusar Jesus de ter curado com barro, não é verdade? Então pode até ser a segunda explicação. Até porque o motivo pelo qual os judeus perseguiram Jesus nessa cura aqui, também, por incrível que pareça, como é bem de costume no livro de João, é por causa do sábado. Por ter curado alguém no sábado. O que nós sabemos dessa história é o que o Evangelho conta para nós. É o único registro, é no livro de João. E o curioso é que no livro de João nós vemos vários momentos em que aparece a mesma cena. O homem era cego de nascença, como outros doentes no livro de João, né? Eram doentes, mas o que tinha em comum com todos esses doentes? Eles viviam a mendigar, eram abandonados até pela própria família. Como hábito dos judeus, eles criam que era algum problema de maldição. E nós já falamos sobre isso nos outros domingos, e eu sempre gosto de repetir, para que a coisa fique bem entendida.
Os judeus, eles tinham assim, aconteceu porque Deus castiga os pais e os filhos até a 4ª geração por causa de pecado. E por isso da pergunta aqui dos discípulos de Jesus: mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Mas se ele nasceu assim, como que ele pode ter cometido um pecado? Não tem muito cabimento uma pergunta dessa de um abençoado, de um discípulo desse. Era só podia ser antes da descida do Espírito Santo um abençoado fazer uma pergunta dessa, né? Mestre, quem foi que cometeu o pecado? Ele? Mas ele é cego de nascença. Mas Jesus, ele dá uma resposta. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Muitos perguntam, por que isso está acontecendo comigo? E eu falei a semana passada e vou repetir agora de novo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei por quê, mas eu sei para quê. Está acontecendo com você, ou aconteceu com você, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E para que essa glória que aparece na sua vida, apareça para os outros que não conhecem a Jesus e estão cegos. É para isso que isso acontece. Sabe? Existem muitas pessoas que hoje estão longe do caminho do Senhor, estão longe de Jesus, e precisam ver, precisam enxergar. E muitas pessoas até vêm com uma coisa assim: olha, eu tenho a minha religião, não preciso disso aí porque eu já tenho a minha religião, não é? Na verdade, essas pessoas, elas vêm com uma mentira que elas mesmas fazem para si, porque elas acreditam que o fato de ser religioso ou de ser bonzinho vai lhes garantir a vida eterna, vai lhes garantir alguma coisa na eternidade. Na verdade, algumas pessoas estão dentro da igreja, e agora um alerta para vocês. Muitas pessoas estão dentro da igreja, acreditam piamente que são salvos em Jesus, mas na verdade é uma mentira que elas contam para si mesmas. E nós, batistas, nós pregamos há muitos anos, aliás, desde 1800 e alguma coisa, é uma doutrina praticamente dos batistas, dizendo o seguinte: você tem que ter certeza da sua salvação. E algumas das pessoas têm certeza da sua salvação, mas nem sabem o que é salvação de fato, porque não vivem a salvação de Jesus. Na verdade, algumas pessoas ficam repetindo como papagaios: eu tenho certeza da minha salvação, ninguém pode tirar a minha salvação. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Muito simples. Nós só dizemos com certeza que temos a salvação se nós repetimos a mesma coisa que Jó repetiu lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. E diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, porque eu ando contigo. Algumas versões, porque eu ouço você mesmo falar. Antes eu conhecia de ouvir falar. E algumas pessoas, elas nascem em lar cristão, elas se desenvolvem na igreja, elas vivem a vida toda na igreja acreditando que tem salvação, mas nunca andaram com Jesus. Essas pessoas, elas ouviram de Jesus, elas sabem de cor histórias a respeito de Cristo Jesus, mas na verdade nunca andaram, e por isso o Evangelho de Cristo tem sido tão criticado. Nós nunca vivemos como igreja tamanha crítica como nós vivemos hoje. Antes de sair de casa, piscou um negócio no Facebook lá para mim, e eu fui ver. Mas antes de ver o que piscou lá para mim, apareceu uma imagem de 5 crentes em cima de um trio elétrico. 5 crentes, eu não vou nem falar o nome desses abençoados, porque a minha boca não pronuncia nomes tão injuriosos assim. Se nem eu tenho coragem de falar o nome desses abençoados, as pessoas lá fora têm o nome deles como chicletes, que é mascado e cuspido. E todos eles são cristãos.
são evangélicos, mas nenhum deles é discípulo de Jesus. E eles estão lá em cima de um trio elétrico, mas aprovam e apoiam na Câmara dos Deputados e no Senado leis que um cristão jamais deveria fazer. Mas sabe por que fazem? Por conveniência. Outro que estava lá no meio é pastor. Um pastor que sai nas mídias dizendo: nenhum pastor das minhas igrejas ganha menos de 8 mil reais. Irmãos, isso soa para ir para o mundo como algo detestável. Eu creio e tenho certeza que nós devemos assalariar bem os nossos pastores. Eu não estou falando para vocês pagarem melhor que o pastor de vocês, não. Eu estou falando que os nossos pastores, eles precisam ter condições de vida adequadas, e o que eles menos precisam se preocupar é realmente com dinheiro. Sabe, o pastor ele tem que se preocupar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, ele não precisa se preocupar com o dinheiro. Mas, irmãos, sair na mídia falando que um pastor, qualquer pastorzinho, ele deu essa inclinação assim no falar dele. Qualquer pastorzinho da minha igreja, o menor dos meus pastores, ganha 8 mil reais. E daí, a imprensa em cima. Se o salário médio de um brasileiro hoje não chega a 2 mil reais, aliás, a maioria dos brasileiros ganha menos de 1.000 reais por mês. Existem pessoas que sustentam uma família inteira com 700 reais por mês. Nós visitamos agora, há pouco tempo, uma família, irmãos, que eles não tinham que comer em casa. E eu até pedi para vocês aí, por mensagem, irmãos, vamos ajudar aquela família. Marlene tem visitado lá, eu e a Evelyn temos visitado lá, e eles sobrevivem com 134 reais por mês, que é o Bolsa Família, né? E ela faz 2 diárias por semana, 75 reais. 50 reais é a diária dela, tá? Então ela tem lá os lugares, por quê? Porque ninguém pode pegar ela para trabalhar, porque ela tem um filho deficiente, ela tem que estar 3 vezes por semana, das 8 da manhã até as 6 da tarde no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Acontece que ela é viúva, e o marido nunca contribuiu para o INSS. Olha que situação de uma família. Aí você vê uma situação dessa, e um camarada que se diz crente em Jesus, falando: o menor dos meus pastores ganha 8 mil reais por mês. Ô irmãos, onde é que nós estamos? Em que mundo nós estamos vivendo? O Evangelho de Cristo está sendo chacoteado por aí, por causa de pessoas como essa. E eu quero encorajá-los em nome de Jesus, a não serem assim. A serem humildes como Cristo foi. Que sendo Deus, não se importou em deixar o trono da sua glória e se fazer carne, se fazer homem como qualquer um de nós aqui. Filipenses capítulo 4 vai falar sobre isso. 2, desculpa. Filipenses capítulo 2 vai falar sobre isso. E olha, amados, nós precisamos entender que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele anda com Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele enxerga, ele vê as coisas espirituais. E olha só que interessante. É necessário apenas uma coisinha básica para que nós conheçamos a Jesus de verdade, como Ele realmente é, e como Ele quer que nós enxerguemos o nosso Deus. 2 coisas. A primeira delas, e já é o bastante, talvez, é entregar a vida para Jesus. Pastor, você está reduzindo aí o fato de entregar a vida para Jesus? Não é isso. É porque tem gente que acredita que entregou a vida para Jesus e está valendo. Eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim para mim: eu nesse negócio aqui na igreja não quero. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o meu terreninho lá no céu eu já garanti. Porque eu ouvi uma vez uma explicação que você constrói casa lá no céu, e conforme você vai fazendo as coisas aqui na terra, você manda tijolo lá para cima, né? Você manda tijolo lá para cima, manda material de construção lá para cima. Então, para mim, tendo um terreninho e uma barraquinha lá no céu, eu já estou satisfeito. Não preciso
Meus irmãos, só quero dizer que quem faz isso, ou quem fala assim, jamais conheceu a Cristo Jesus. Porque entregar a vida a Jesus Cristo e esperar que as coisas aconteçam até o dia da morte, na verdade, irmãos, isso é mediocridade. E Jesus não salva pessoas desse jeito. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu sou como Jesus. Eu vivo como Jesus. E outra forma, aliás, sequência da primeira, entrega a vida para Jesus, e a segunda é viver como a Bíblia diz que eu devo viver. Primeira coisa, entregar a vida a Cristo Jesus. E a segunda coisa é viver como a Bíblia diz que eu devo viver. Porque é assim que Deus quer que vivamos, como filhos de Deus. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus e espera a coisa acontecer até o dia da sua morte, na verdade está sofrendo de miopia espiritual. Vê somente a coisa aqui, bem pertinho, mas não enxerga o que Deus tem para si, ou o que Deus revelou para si. É claro, se nós formos ver a teologia dos reformadores da igreja, em especial Lutero, ele dizia o seguinte, que para ser salvo, existem 5 solas, e não é solas de sapato, mas é solas de solamente, ou somente, ou só. E ele dizia o seguinte, só quem pode salvar o ser humano é Jesus, não é? Mas através desses 5 aqui, a primeira dele era sola Escritura, gratia, fide, Christus e Deo glória. Traduzindo, porque o latim é uma língua que já morreu bastante tempo e talvez você não entendeu alguma coisa que eu falei aqui. Eu falei só para você saber que é as 5 solas do Lutero, tá bom? Você não precisa decorar isso daqui, nem precisa saber isso aqui de fio a pavio, não se preocupa com isso. Mas você precisa saber que é só a Escritura, ou seja, só a Bíblia Sagrada é regra de fé e prática, e nada mais. Nem um livrinho que caiu no Monte dos Andes lá, tá bom? Isso daí não é Escritura. Nem um livrinho que um certo anjo ditou para um caboclo que nunca soube ler, também não é Escritura. Escritura é o que nós temos nas nossas mãos hoje, contendo 66 livros, 39 no Antigo Testamento, apontando para Cristo Jesus, e 27 falando sobre Cristo Jesus. É só Escritura. Só a graça. Sem a graça de Jesus você não consegue nada. Então, se você pensa que fazer coisas boas vai te levar para o céu, eu quero te falar, as coisas boas que você faz vai ficar tudo aqui na terra. Se você dá uma cesta básica, você acha que você está mandando um negocinho lá para o céu, está enganado. Isso aí não existe. Não existe isso. Aquilo que nós lemos na Bíblia a respeito de galardão não tem nada a ver com casa que construímos lá. Não há fundo, não há respaldo bíblico para isso, irmãos. A gente não tem ideia do que é a recompensa. Nós não temos a mínima ideia, porque a única recompensa que a Bíblia fala, além dessa questão de galardão, sabe o que é? Uma coroa. Ah, eu estou satisfeito com uma coroa. Mas sabe o que vai acontecer com a sua coroa? Está lá no comecinho de Apocalipse. E acontece que 12 anciões pegam suas coroas, tiram da cabeça e colocam aos pés daquele que é digno de receber glória, louvor e honra para sempre. Amém. O Cordeiro que é digno. Olha, meu irmão, você está pensando que você vai ganhar alguma coisa lá no céu? Não vai. Olha, eu quero te dizer que você está perdido. Pastor, você está falando contra uma doutrina da igreja. Não, eu não estou falando que nós não seremos recompensados. Eu estou falando que nós seremos só a graça. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não importa, porque é só a graça de Jesus. E a graça envolve inclusive o galardão. A graça envolve inclusive a recompensa.
Só a fé. E a verdadeira fé, a fé genuína, é capaz de nos salvar. Só Cristo, só Jesus Cristo, não tem outra salvação além de Jesus Cristo. Se eu fizer um patuá, se eu fizer uma imagem, se eu orar para um santo, ou se eu orar para outro, se eu orar para um ente querido, um morto, ninguém vai escutar a oração, porque a Bíblia diz que somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Você vier aqui pedir para o pastor, pastor, ora por mim. Ora por mim. Eu não sou mediador, meu amado. Embora se você pedir oração para mim, eu vou orar por você. E mesmo que você não peça, eu oro por você. Mas sabe, tem gente que endeusa os pastores, pensando assim, vou pedir oração por ele, porque a mão dele é mais pesada, a oração dele é mais forte. Um pastor amigo meu, a mãe dele se converteu numa igreja neopentecostal. E ela começou a ir na igreja e ele, pelo fato dela estar indo à igreja, ele já ficou muito feliz. Mas daí ele foi tentar levar ela, mãe, vamos lá, aprender mais da Bíblia, vamos lá na minha igreja, né? Entender mais. Não, meu filho, ele não era pastor ainda, mas não, meu filho. E ele sempre insistindo, e ela sempre falando, não, meu filho. Até que um dia ela disse para ele, sabe por que eu não vou na tua igreja? Porque lá na tua igreja não tem uma oração forte. E lá na minha igreja tem oração forte. É por isso que eu não vou lá. Não existe esse negócio de oração forte e oração fraca, porque é somente Cristo. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Jesus dizendo, eu os darei, ou eu farei. Peça para Deus, no meu nome, e eu faço. Sabe, irmãos, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Não existe ninguém maior do que Jesus, e só Jesus pode realizar os pedidos do nosso coração. A Bíblia está repleta de textos que apontam que peça a Deus e Ele fará. Você não precisa de amuleto, nada assim. Você não precisa de subir degrau para acontecer alguma coisa, porque é só Cristo. E só a Deus glória. Ninguém mais é digno de glória, de louvor e de adoração, a não ser Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele é digno de glória, louvor e honra. Entregar a vida para Jesus, ela depende de alguns fatores. Ou a salvação depende de alguns fatores. Mas o único que é papel nosso, sabe qual é? Entrega. Mas que coisa estranha. Entregar a vida para Jesus só depende de um fator? Entrega sim. É como se nós vendêssemos uma casa. Já teve essa experiência de vender uma casa? Ou de comprar uma casa? Né? O Gel foi lá, comprou a sua casinha, e daí vai lá e leva o chuveiro. Ele não vai morar lá, mas já instalou o chuveiro, né? Eu fui lá no dia que teu pai estava lá com o chuveiro em casa, né? Foi lá instalar um chuveiro, né? Diogo? Vai lá e coloca uns lustres legal, os dois vão até ser meio vizinho, já passaram a vida inteira junto, agora vão ser vizinho também. Vai lá, coloca um lustre, né? E é tão bacana você poder entrar na sua casa e fazer aquilo que você quer. E a nossa vida é uma casa. Acontece que a nossa casa foi comprada por alto preço. Preço de sangue, diz a palavra de Deus. Foi muito alto o preço que Jesus pagou por nós. E para entregar a vida para Jesus, é como se nós pegássemos o molho de chaves da nossa casa e entregássemos na mão de Jesus. E agora a nossa casa é a nossa vida, o nosso ser, a plenitude do que nós temos. Não tem quartinho trancado, não tem uma despensa cheia de bagunça. A gente está dizendo, Jesus, coloca a ordem na casa. Faz aquilo que o Senhor bem entender. E sabe aquela mágoa, aquele rancorzinho que ficou lá guardado num quarto? Não pode ter.
Porque quando Jesus tem o controle da nossa vida, Ele vai lá, abre aquele quartinho que está sujo, cheio de teia de areia marrom. Ele vai lá e limpa tudo. Porque a casa agora é dele. Entregar a vida para Jesus é isso. O apóstolo Paulo simboliza a entrega da vida a Jesus, falando de escravidão. Quando você vai ver lá na palavra de Deus, servo, na verdade substitua essa palavra por escravo. E o apóstolo Paulo redige algumas cartas dizendo: eis aqui o escravo de Cristo. E o que ele vai falar em Romanos em especial é justamente isso. Nós somos escravos agora de Deus, através de Cristo Jesus. Nós somos escravos, e o escravo não decide se ele vai para lá ou se ele vai para acolá. O escravo, na verdade, ele simplesmente obedece. Obedece. Eu vi uma pessoa falando um dia desses, sabe? Eu não queria tocar nesse assunto aqui, mas vem bem a calhar. E eu estava falando hoje com a Evelyn a respeito disso. Uma pessoa me disse assim: pastor, sei que você faz aí com dinheiro, sei que você vive em uma pindaíba. Eu não vivo em pindaíba não. Deus me dá tudo que eu preciso. E ó, tudo se encaixa, nunca faltou nada. Absolutamente nada. Nos momentos mais difíceis que a gente teve lá embaixo, Jesus supriu tudo. Mas sabe, pastor, eu vejo que não é fácil, né? Não, isso não é fácil. Não é fácil, é matar um leão por dia. É assim, a vida é desse jeito mesmo. Mas sabe, pastor, eu sei que o senhor é dizimista e ofertante fiel. Sim, sou dizimista e ofertante fiel. Não para minha glória, mas porque eu sou obediente. Escravo faz aquilo que lhe é mandado. Escravo não faz o que está com vontade. Se ele perguntar se tem vontade de dizimar, eu vou te responder com muita facilidade. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho muita facilidade para dizimar, para ofertar. E dou com alegria no meu coração. Tendo ou não tendo, irmãos. E aí que pegou, porque ele disse: mas pastor, mas vai faltar no final do mês. Eu disse: não falta. Nunca faltou. E nunca vai faltar. É, pastor, não tenho fé como o pastor tem. E eu fiquei pensando naquilo e remoendo naquilo. E hoje eu estava falando para a Evelyn no carro. Falei: olha, é engraçado, né? A gente precisa ter fé para dizimar, para ofertar, para fazer da vontade de Deus. Não é preciso ter fé, não, irmãos. É preciso ser obediente. Não é preciso ter fé para testemunhar do amor de Jesus. Sabe o que é preciso? Ser obediente. Porque Jesus mandou: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo todo e façam discípulos de todas as nações. Eu não preciso ter fé. Eu preciso ser obediente. Embora que a fé é necessária em alguns momentos. Aliás, na vida cristã toda. E agora eu queria falar um pouquinho de Paulo. Paulo, ele ficou cego em determinados momentos da vida dele. O apóstolo Paulo estava cumprindo a sua religiosidade. Por isso eu digo para você: a tua religiosidade pode ser um entrave, pode ser uma parede levantada entre você e o teu Deus. A nossa religiosidade é um perigo. A religiosidade é um perigo. Eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, a minha mãe sempre fez assim, eu vou continuar fazendo assim, porque eu aprendi com a minha avó quando ela era pequenininho lá em Barbacena. Barbacena é lá perto, né? Não, Barbacena não é lá perto não, né? Não é perto. É Resplendor, né? Resplendor. Vocês querem conhecer? É Resplendor lá em Minas Gerais, viu? É em Minas Gerais. Mas sabe, a gente fica naquele negócio: olha, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. A gente fala que é o crente Gabriela. Eu era assim, eu sou assim, sempre fui assim, eu vou morrer assim, é assim. Fica a vida inteira na sua religiosidade. Religiosidade. Isso aconteceu com Paulo. A sua religiosidade
levou-o a cometer crimes. A palavra de Deus diz que ele consentiu. Ele era fariseu, ele era jovem, muito jovem, mas como fariseu, ele consentiu, ou seja, é bem provável que pessoas judias daquela época comuns estivessem ali a ponto de matar Estevão, o primeiro mártir cristão. E Paulo, ou Saulo no hebraico, ele na verdade ele faz assim, ó. Ele simplesmente faz assim. Talvez ele não tenha falado mata ele, mas ele simplesmente segurou as capas daqueles homens. Os homens tiraram a capa, é a mesma coisa que arregaçar as mangas, foram lá pegar a pedra e começaram a atacar em Estevão, aquele que estava pregando a vontade de Deus. Paulo era religioso, indo para Damasco para perseguir os cristãos. Paulo tem um encontro com Cristo Jesus. Paulo, então, naquele exato momento, ele fica cego. E Atos dos Apóstolos nos conta que Paulo, ele fica desesperado, mas Jesus diz para ele: vai até a rua chamada direita, você vai encontrar lá um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo vai orar por você, vai resolver seus problemas. Ananias, então, recebe Paulo na sua casa, ora por Paulo, e o que acontece? O que acontece com Paulo? Escamas, ou com alguma coisa como escamas caem nos seus olhos. Paulo então passa a enxergar, e nesse mesmo momento a vida dele muda completamente. Por quê? Ele teve um encontro com Jesus, e agora ele já não é mais cego espiritualmente. Meus irmãos, se a nossa religiosidade tem nos pegado de jeito, nós precisamos aprender a nos desvencilhar dela e entregarmos de fato a Cristo Jesus. Agora, para terminar, eu queria falar sobre a igreja como um todo. E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Não tem a projeção ali, tá? Então você vai ter que dar uma olhadinha lá na sua Bíblia. Eu faço questão que você abra. Porque vai ser bem importante você ver, visualizar isso que está escrito ali. Eu estou falando das cartas às igrejas da Ásia. E alguns teólogos entendem o seguinte, que essas cartas elas foram redigidas às igrejas na época de João, mas elas representam as igrejas através dos tempos. Então dizem que a igreja tal foi de período tal a período tal da história. A igreja de Laodiceia corresponde à igreja do final dos tempos, tá? Não. Na verdade, a Bíblia toda, ela foi escrita para nós como igreja em todo o tempo ou em todos os tempos. A igreja de Laodiceia, essa carta que nós vamos ler agora, a partir do versículo 14 até o versículo 22, a mensagem não é para a igreja do tempo final, embora muitos de nós creiamos, inclusive eu, que nós estamos nos encaminhando para o fim deste mundo, mas ela não é para uma igreja no final dos tempos, é para uma igreja de todos os tempos. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que vocês não são frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas
a sério e se arrependam. Vou repetir aqui, ó. Levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado do lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Esta carta é o próprio Jesus quem dita a João. E ele diz: João, escreve o seguinte: aqui quem está falando é o Amém. Aqui quem está falando é a testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Quem é que está escrevendo para João? Quem é que está ditando essa carta para João? Jesus. Aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que começou todas as coisas e termina todas as coisas. E agora Jesus está falando para crentes, ou para uma igreja. E eu repito aqui para vocês, esta mensagem é para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Note que o Senhor fala da igreja é pobre, cega e nua. E veja, cego, igualzinho aquele cego de nascença. A única diferença é que nós ficamos cegos como igreja. O início da igreja não foi uma igreja cega. O início da igreja lá em Atos, nós vemos uma igreja totalmente ativa. Agora nós estamos num estado de cegueira, irmãos, como igreja. Muitos de nós visualizamos que não temos mais as riquezas do passado. E eu não estou falando de dinheiro, porque a igreja nunca foi rica. A igreja verdadeira nunca foi rica. A igreja que é uma meretriz foi rica e é rica até hoje. A igreja que é a prostituta é rica. A igreja martirizada, a igreja verdadeira, ela é uma igreja pobre de dinheiro. É uma igreja que compartilha do que não tem, para que a vida do outro seja melhor. Esta é a igreja verdadeira. Mas Jesus está falando aqui de uma pobreza espiritual. Jesus está falando aqui de uma sujeira espiritual. E Jesus está falando de uma cegueira espiritual. Sabe, amados? Nós precisamos voltar à fé ou à vista dos cristãos do primeiro século. Nós precisamos voltar à vista dos cristãos do século I até o século II, que foram torturados, jogados em arena por causa da fé. Nós precisamos voltar à fé dos pré-reformadores da igreja, que também foram para a Inquisição e morreram na fogueira. Nós precisamos voltar à idade, ou precisamos voltar aos feitos dos reformadores da igreja, que buscaram na teologia e nas escrituras sagradas aquilo que Deus quer para a igreja. Nós precisamos voltar àqueles avivalistas, como Wesley e tantos outros, que pregavam com ousadia o poder de Jesus e tinham os templos lotados, e às vezes tinham que fazer reuniões em campo aberto, porque muita gente vinha a Jesus. Nós precisamos voltar ao tempo dos missionários norte-americanos, que no início do século XX saíram das suas casas, largaram tudo para trás e chegaram no Brasil e em todos os lugares do mundo pregando o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar àquilo que a igreja era com os pentecostais do século XIX. Estou falando pentecostais do século XIX. Porque aquele pentecostalismo era um pentecostalismo de avivamento verdadeiro, genuíno, em que eles foram tocados pelo Espírito Santo e eles não ficaram parados ali, eles foram anunciar o mistério de Jesus. Nós precisamos voltar a enxergar como essas pessoas enxergavam. E falando em pessoas que foram perseguidas no passado, eu fico pensando agora, se viesse perseguição na igreja, e a perseguição começasse aqui nesta noite, onde estamos assentados, quantos de nós ficaríamos aí?
Quantos de nós diríamos como Estevão: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, e ó, mais uma coisa, Senhor, perdoa esses, porque eles não sabem o que eles fazem. Porque tem muito crente que está sendo martirizado hoje no Brasil e não nem chega perto, eu nem posso usar essa palavra mártir, mas está sendo levemente perseguido no seu trabalho, levemente perseguido no Brasil por causa de impostos, por causa de sei lá o quê. E sabe o que a gente faz? A gente sai às ruas e grita e xinga e blasfema. Mas sabe o que a gente não faz? É olhar para Jesus e falar: Senhor, olha o que está acontecendo comigo aqui. Deus salva a vida deles. Perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, Senhor. Olha, irmãos, quando eu olho para uma igreja lá do passado, e eu gosto muito de estudar a história da igreja, quando eu olho a igreja que nós éramos lá nos nossos antepassados, e olho para a igreja que nós somos hoje, infelizmente me dá uma tristeza, porque eu olho para esse texto de Apocalipse e vejo que nós como igreja, eu não estou falando, de novo eu falo, não estou falando como igreja no bairro Novo, porque alguns dizem para mim: pastor, o pastor prega muito pesado, está muito duro as mensagens. Não, dá uma aliviada, pastor. Eu não estou falando o que eu quero, o que eu gosto de falar. Se eu fosse falar do que eu gosto de falar, eu ia falar das curas que Jesus pode realizar aqui hoje. Se eu fosse falar do que eu gosto de falar, eu falaria dos milagres que eu vivi na minha vida e dos milagres que Jesus pode promover aqui hoje. Mas Jesus está falando que eu falar de milagre diferente. E eu estou falando de milagre diferente. Eu estou falando de cura espiritual e não cura que nós nos alegramos. Porque a cura espiritual, ela dói mesmo, meus irmãos. E esta igreja aqui, ela precisa ser curada como toda a igreja na face da terra. Nós estamos cegos, pobres e nus. Porque nós não vemos mais o milagre de antigamente, isso sim é riqueza. Nós não vemos mais as conversões como antigamente, e isso é riqueza. Nós não vemos mais o mover de Deus como se via antigamente, o temor na vida das pessoas como nós víamos antigamente. Sabe por quê? Porque nós estamos pobres, e nós estamos cegos. Como igreja, nós estamos cegos. Isso dói demais no meu coração. E o que dói mais ainda, meus amados, é perceber que Jesus diz o seguinte: vocês são mornos, e porque vocês são mornos, eu vou cuspir vocês na minha boca. Está pesado? Para mim dói demais. Quando eu vou pregar uma mensagem assim, irmãos, olha, eu literalmente, a minha esposa está ali de prova, eu tenho até dor de barriga. Verdade. Me engula o estômago, me dá um negócio, e eu falo: eu não quero nem ir para a igreja hoje. Eu só vou porque Deus está mandando, porque eu gosto demais de estar lá. Porque se fosse só pela mensagem, eu fugia que nem Jonas. Eu fugia pela tangente, escapava pelo buraco da janela ali. Mas sabe, amados, verdade tem que ser dita, e Jesus está falando para nós: vocês vão voltar a enxergar como igreja, ou vocês vão continuar orando, ou vão continuar olhando somente para o passado? Nós, igreja de Cristo, precisamos olhar para o alvo. O alvo, onde é que Jesus quer que estejamos, e não: como era lindo,